parecia ser o dia perfeito, uma festa surpresa repleta de alegria, se transformou inesperadamente no palco para a revelação do meu maior medo. Neste vídeo, compartilho como um momento de celebração, escancarou a verdade que eu mais temia e o impacto que isso teve em minha vida. Uma história sobre vulnerabilidade, choque e a força para enfrentar o inesperado. É engraçado como a gente constrói uma vida, tijolo por tijolo, e acredita que cada pedacinho é feito da matéria mais forte do mundo. A minha vida, até outro dia, era exatamente isso. Um castelo. Não um castelo luxuoso, sabe? Mas um lugar seguro, aconchegante, feito de rotinas simples e de um amor que eu jurava que era inabalável. 39 anos, quase 40. Eu olhava para trás e via uma trajetória que, no geral, me enchia de orgulho e gratidão. Eu sou a Diana. Olhos cor de mel, cabelo castanho comprido, ondulado. Uma estatura mediana, 1,65 m, o suficiente para me sentir bem na minha própria pele. Sempre fui de rir fácil, de abraçar apertado, de ver o lado bom das coisas. Marcos, ele era a âncora dessa minha vida. 40 anos, um pouco mais velho que eu, com aquele cabelo curto e escuro, olhos castanhos que sempre me transmitiam uma calma tão grande, uma pele bronzeada que denunciava o quanto ele gostava de um bom sol. Ele era o meu porto seguro, meu melhor amigo, meu marido. A nossa rotina. Sabe quando a gente se acostuma tanto com o bom que nem percebe o quão bom é? Era assim. Todas as manhãs, o cheiro de café fresco invadindo a casa. Era a primeira coisa que eu sentia ao acordar, mesmo antes de abrir os olhos. O Marcos sempre levantava uns minutinhos antes de mim, colocava a água para ferver, moía o café. Era o nosso ritual. Eu descia para a cozinha e ele já estava lá, na dele, concentrado. Às vezes lendo o jornal digital no tablet. Às vezes só olhando pela janela, com aquele sorriso preguiçoso que só ele tinha logo cedo. Eu sempre me sentia a mulher mais sortuda do mundo naquele momento. Não era o café em si, era o gesto. Era saber que ele estava ali, fazendo aquilo por nós. Começando o dia da gente do jeitinho que a gente gostava. Eu me aproximava, ele estendia a mão sem tirar os olhos do que estava fazendo, e eu apertava. Um aperto simples, que valia por 1000 palavras. Bom dia. Estou aqui. É real. Nós nunca fomos de grandes demonstrações públicas de afeto, daquelas de gritar para o mundo o quanto nos amávamos. O nosso amor era mais sutil, construído em detalhes, em olhares, em silêncios confortáveis. A aliança no meu dedo, brilhante, reluzindo a cada movimento, era o lembrete constante disso. Uma joia simples, de ouro liso, sem diamantes ou pedrarias extravagantes, mas que para mim valia mais do que qualquer tesouro. Ela representava a solidez, a história que tínhamos construído ao longo de 15 anos de casamento. 15 anos, pode acreditar? Parece muito, e parece que foi ontem ao mesmo tempo. Nossa casa era um refúgio. Não era uma mansão, mas era grande o suficiente para as nossas necessidades. A sala com cores quentes, o sofá grande e macio onde a gente passava as noites assistindo a alguma série boba ou só conversando sobre o dia. A cozinha, que era o coração da casa, onde a gente preparava o jantar juntos, experimentando receitas novas, rindo dos nossos próprios desastres culinários. Cada canto daquele lugar tinha uma memória, um pedacinho da nossa vida que tinha sido vivido ali. Eu sempre dizia pro Marcos, e eu realmente acreditava, que a nossa vida era um sonho. A gente se dava bem em tudo. Tínhamos os mesmos gostos para filmes, para viagens, até para o tipo de restaurante que a gente preferia ir num sábado à noite. Poucas brigas, muitos risos, uma compreensão mútua que parecia vinda de outra dimensão. Ele me apoiava em tudo, em cada ideia maluca que me vinha à cabeça, em cada projeto que eu abraçava. E eu fazia o mesmo por ele. A gente era um time, indestrutível. Ou pelo menos era o que eu pensava. Chegar perto do meu aniversário sempre foi um período que me dava um calorzinho no peito. Não por causa dos presentes, nunca fui disso. Mas pela celebração da vida, sabe? Pela chance de estar ali, rodeada das pessoas que eu amava.
E o Marcos sempre foi muito bom nisso. Ele não era o tipo de pessoa que te dava uma festa enorme, cheia de gente. Ele era mais do tipo que planejava um jantar a dois em um lugar especial ou uma viagem curta para algum lugar que a gente queria conhecer. Pequenos gestos, mas que para mim eram gigantes. Ele sabia o que me fazia feliz. Ou eu achava que sabia. Minha cabeça, naquelas últimas semanas antes do meu aniversário de 39, estava cheia de planos simples. Eu imaginava a gente jantando no nosso restaurante italiano favorito, talvez um fim de semana na serra. Nada demais. O mais importante era a presença dele, a nossa companhia, a nossa cumplicidade. A gente já tinha passado por tantas coisas juntos, por tantos altos e baixos, e sempre tínhamos saído mais fortes, mais unidos. Eu olhava para o Marcos e sentia uma gratidão que chegava a doer no peito de tão intensa. Ele era o homem da minha vida, meu único, minha rocha, minha felicidade. Eu me pegava sorrindo sozinha no meio do dia, pensando em como eu era sortuda. Tinha uma carreira que eu amava, amigos maravilhosos, uma família unida, mas acima de tudo, eu tinha Marcos. A paz que ele me trazia, a segurança de ter alguém para dividir a vida, os desafios, as alegorias, era algo palpável, que eu podia sentir cada vez que ele me abraçava, cada vez que ele segurava minha mão, cada vez que ele me olhava com aquele jeito dele que parecia que via a minha alma. Às vezes, quando a gente estava deitados no sofá, ele me abraçava por trás, e eu sentia o calor do corpo dele, o cheiro dele, e pensava, é isso, é a plenitude, não preciso de mais nada. O barulho da chuva lá fora, a nossa respiração tranquila, o silêncio preenchido pela presença um do outro. Aqueles eram os momentos que eu guardava no meu coração, os que me faziam sentir que eu estava vivendo exatamente a vida que eu tinha pedido, que eu tinha sonhado. Uma vida simples, sim, mas cheia de significado e de amor. Eu me lembro de uma tarde, umas 2 semanas antes do meu aniversário. Estávamos na cozinha, preparando um bolo de laranja. Era uma das nossas manias de fim de semana. Eu estava batendo a massa e ele estava picando as raspas da laranja. A luz do sol entrava pela janela, banhando tudo em um dourado quente. Eu virei para ele, o cabelo um pouco sujo de farinha, e ele me olhou e sorriu. Aquele sorriso aberto, sincero, que me derretia. Eu disse, sem pensar muito, mas com a verdade transbordando. Nossa vida é um sonho, não é? E ele, sem hesitar, me puxou para um abraço rápido, apertado, e sussurrou no meu ouvido, o melhor sonho. Aquilo ficou gravado na minha mente. O melhor sonho. Era assim que eu me sentia. Era assim que eu via a nossa existência. Uma bolha de felicidade, de serenidade, de afeto puro. Eu não tinha preocupações. Não tinha medos grandes. Pequenas coisas, sim, como todo mundo. Mas nada que pudesse abalar a estrutura principal do meu mundo. Eu me sentia segura, protegida, amada incondicionalmente. Eu nunca desconfiei de nada. Nunca. E como poderia? Ele era tão atencioso, tão presente. Ele sempre sabia o que eu precisava antes mesmo de eu pedir. Se eu estava com dor de cabeça, ele trazia o remédio e um copo de água sem que eu tivesse que dizer uma palavra. Se eu chegava cansada do trabalho, ele já estava preparando o jantar. Elogios que vinham do nada, carinhos que me faziam sentir a mulher mais desejada do mundo. Eu me sentia vista, valorizada, amada. À medida que o dia do meu aniversário se aproximava, a sensação era de uma doce expectativa. Eu sabia que ele estava planejando alguma coisa, como sempre. Pequenos sinais, o jeito que ele sorria de um jeito misterioso quando eu perguntava o que faríamos, algumas saídas rápidas que ele tinha que fazer para resolver umas coisas no trabalho. Eu não ligava. Pelo contrário, achava fofo. Era o jeito dele de manter o mistério, de fazer uma surpresa, mesmo que fosse só um jantar simples. Eu estava animada, como uma criança na véspera de Natal. Eu passei a semana imaginando os cenários. Será que a gente ia para um hotel fazenda? Ou talvez só um churrasco íntimo no quintal, com a família mais próxima? Eu já tinha avisado a minha prima, a Luísa, que era quase uma irmã para mim, que provavelmente faríamos algo tranquilo. Luísa,
com o cabelo loiro, olhos azuis, sempre foi muito ligada na gente. Ela era a confidente das minhas alegrias, e eu dela. Eu pensava em como seria bom ter ela por perto, compartilhando esse dia especial, não importasse o que o Marcos estivesse preparando. Era a cereja do bolo da minha felicidade. A verdade é que eu não precisava de muita coisa para ser feliz. Eu tinha tudo o que importava. Tinha o Marcos, tinha a nossa casa, tinha a nossa vida. A gente ria das mesmas coisas, terminava as frases um do outro, se entendia com um olhar. Eu me sentia completa, me sentia abençoada. Aquela antecipação do meu aniversário não era sobre o que eu ganharia, mas sobre o que eu já tinha, sobre a continuidade de uma vida que, para mim, era perfeita em cada detalhe. Aquele cheiro de café, o brilho da minha aliança, a frase "Nossa vida é um sonho". Eu os repetia para mim mesma como um mantra. Minha mente estava em paz, meu coração transbordava de alegria e gratidão. Eu estava pronta para celebrar mais um ano de vida, e principalmente, mais um ano de um amor que eu acreditava ser eterno e incondicional. Eu estava pronta para tudo que a vida pudesse me oferecer, com a certeza de que Marcos estaria ali, ao meu lado, para cada passo do caminho. Eu não fazia ideia de que o caminho estava prestes a mudar, e que o sonho que eu tanto prezava estava à beira de se transformar no meu pior pesadelo. Mas naquele momento, naquela manhã de sol, a única coisa que eu sentia era paz. Pura e ingênua paz. Segmento 2. A paz daquela manhã me embalou até o momento em que Marcos me pediu para fechar os olhos. "É uma surpresa", ele disse com aquele sorriso maroto que eu tanto amava. O cheiro do café já tinha ido embora. Agora era um perfume diferente no ar. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me deixava curiosa, animada. Ele me guiou pela casa, passo a passo, a mão dele firme na minha. Eu conseguia ouvir um murmúrio baixo, distante, que se tornava mais claro a cada degrau que subíamos, ou a cada cômodo que atravessávamos. "Estamos quase lá", ele sussurrou perto do meu ouvido, e eu senti um arrepio gostoso. Eu ri, com uma alegria leve no peito, imaginando o que poderia ser. Um jantar romântico? Uma viagem surpresa? Minha mente voava, mas sempre aterrissava na mesma conclusão. Seria perfeito, porque era com ele. Quando ele parou, a mão dele ainda na minha, o ar ficou mais denso, cheio de uma energia contida. "Pode abrir, meu amor", ele disse, a voz cheia de uma doçura orgulhosa. E eu abri. Foi como um estouro de luz e som, tudo ao mesmo tempo. Surpresa! A palavra ecoou, alta, vibrante, vinda de dezenas de vozes que eu conhecia, de pessoas que eu amava. Meus olhos se arregalaram, tentando processar o que eu via. A nossa sala de estar, que eu deixara arrumada e simples mais cedo, estava irreconhecível. Balões coloridos, muitos, de todos os tamanhos, flutuavam pelo teto, em tons de dourado, rosa, azul claro, com fitas que pendiam e dançavam no ar. Faixas de feliz aniversário atravessavam as paredes, escritas em letras brilhantes. Uma mesa enorme, no centro, estava recheada de coisas que eu adorava. Salgadinhos, doces, um bolo de vários andares com velas acesas que cintilavam, criando pequenos pontos de luz que dançavam nos meus olhos. E as pessoas. Meu Deus, as pessoas. Eram todos lá. Minha família, meus amigos mais próximos. A tia Cida, com seu abraço esmagador e seu cheiro de lavanda. Meu primo João, que eu não via há meses por causa do trabalho dele em outra cidade. Minhas amigas da faculdade, que eu só falava por mensagem de vez em sempre. E no meio daquele turbilhão, Luísa. Ela estava lá, com aquele sorriso largo e os olhos azuis brilhando, uma taça de espumante na mão, pronta para me abraçar. Eu não sabia o que fazer. Minha boca abriu num "o quê?", mas nenhuma palavra saiu. Só um soluço emocionado. As lágrimas brotaram, quentes e abundantes, escorrendo pelo meu rosto sem que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, de jeito nenhum. Eram de pura, inquestionável alegria. Uma alegria tão intensa que parecia me rasgar por dentro, me encher de luz e transbordar pelos meus olhos. Marcos estava ali,
ao meu lado, me envolvendo num abraço apertado. Apertado como se quisesse me proteger de qualquer coisa. Me dizer que tudo estava bem, que era real. Eu podia sentir o sorriso dele contra o meu cabelo. Ele me apertou e sussurrou: "Feliz aniversário, meu amor. Você merecia essa festa e muito mais." Minhas pernas fraquejaram um pouco e eu me apoiei nele, rindo entre as lágrimas. Ele era tudo para mim. Ele era o motivo de toda aquela felicidade. A melhor surpresa da minha vida. Eu consegui dizer, a voz embargada, um nó na garganta de tanta emoção. E era verdade. Nunca, em todos os meus 39 anos, alguém tinha planejado algo assim para mim. Era tão grandioso, tão cheio de amor. Cada detalhe eu sabia. Tinha o toque dele, a dedicação dele. Ele pensou em tudo. Nas minhas cores favoritas para os balões, na minha comida preferida na mesa, nas pessoas que eu mais amava. As pessoas vieram até mim, uma por uma, ou em pequenos grupos, me abraçando, me parabenizando, me desejando toda a felicidade do mundo. Eu era o centro do universo deles, daquele universo de festa e luz que Marcos tinha criado para mim. Cada abraço era um afago na alma, cada palavra um carinho que eu guardaria para sempre. A energia daquele lugar era contagiante. Risadas explodiam por todos os cantos. O som das taças se chocando preenchia o ar, e uma música animada tocava baixinho, mas o suficiente para embalar as conversas e as risadas. Eu me sentia flutuar. Era como se eu estivesse num sonho. Um sonho em que todos os meus desejos de felicidade se materializavam ali, na minha própria casa, cercada de amor. Passei a mão pelos balões, sentindo a textura suave, olhando para o reflexo das luzes neles. Era tudo tão lindo. Eu vi Luísa se aproximar, o sorriso dela tão genuíno quanto o meu. Ela me abraçou forte, e eu retribuí com a mesma intensidade. "Eu não acredito, Lu. Eu não fazia ideia", eu disse, ainda em choque. Mas um choque muito bom. Ela riu com aquela risada cristalina dela. "Ele planejou tudo por meses, Jai. Ele é o máximo, não é?" E eu concordei com a cabeça, incapaz de dizer mais nada, apenas sentindo. Sim, ele era o máximo. Ele era o homem da minha vida. O tempo parecia ter parado. Eu não queria que aquele momento terminasse nunca. Eu queria congelar cada abraço, cada risada, cada olhar carinhoso que recebia. A festa, a música, o burburinho alegre das conversas, tudo se misturava numa sinfonia de pura celebração. Eu via Marcos de longe, conversando com meus pais, a mão dele no ombro do meu pai, um gesto de carinho e respeito que me enchia de orgulho. Ele era o genro perfeito, o marido perfeito. Meu coração parecia bater no ritmo dos balões flutuando, leve, livre, cheio de uma gratidão que apertava o peito. Em um momento, Marcos me puxou gentilmente para o centro da sala. O som da música diminuiu um pouco, e todos se calaram, os olhos fixos em nós. Ele pegou uma taça de espumante e levantou. "Atenção, pessoal", ele disse, e sua voz, tão familiar, soava um pouco mais formal, mais grave. "Eu queria fazer um brinde à mulher mais incrível que eu conheço, a minha Diana." Ele olhou diretamente para mim, e meus olhos se encheram de lágrimas de novo. Um nó na garganta me impedia de respirar direito. "Você é a luz da minha vida, a razão dos meus sorrisos, a paz da minha alma. Cada dia ao seu lado é um presente. E ver você assim, rodeada de tanto amor, é o maior presente que eu poderia ter." As palavras dele eram um bálsamo para minha alma. Elas confirmavam tudo o que eu já sentia, tudo o que eu acreditava sobre o nosso amor. Eu podia sentir a admiração e o amor dele em cada sílaba. Ele continuou: "Que a sua vida seja sempre tão cheia de alegria quanto essa noite. Que a gente possa celebrar muitos e muitos anos juntos, com a mesma intensidade e o mesmo amor que nos une. A Diana, a nossa vida." Ele finalizou e ergueu a taça. "A Diana, a nossa vida." E todos repetiram em coro, e o som dos brindes preencheu a sala. Eu estava ali, em pé, recebendo todo aquele carinho, sentindo o calor das pessoas, a dedicação do meu marido,
e a minha única resposta foi um sorriso molhado de lágrimas, mas que vinha da alma. Eu me sentia a mulher mais sortuda do universo. Mais do que sortuda, eu me sentia abençoada. Aquela era a minha vida. Aquela era a vida que eu tinha construído com Marcos. Perfeita em cada detalhe, cheia de risadas, cheia de carinho, cheia de amor. Eu observei as pessoas se misturando, rindo, conversando. A atmosfera era leve, festiva, exatamente como um aniversário deveria ser. Minha mãe veio até mim e me abraçou, beijando minha testa. Que festa linda, filha. Seu marido é de ouro, ela sussurrou, e eu apenas assenti, concordando de coração com cada palavra. Eu via Marcos por perto, circulando, conversando, sendo o anfitrião perfeito. Ele interagia com todo mundo, com a naturalidade de quem estava em seu elemento, fazendo com que cada convidado se sentisse especial. Ele era o meu lar, e ele tinha feito da nossa casa um verdadeiro paraíso de celebração. Minha prima Luísa estava sempre por perto. Ela, que era quase uma irmã para mim, ria e conversava animadamente, ajudando a servir as bebidas, ajeitando as coisas na mesa de doces. A presença dela trazia um conforto extra. Era bom ter a família ali, reunida. A gente se sentia completa. Eu me sentei por um instante no sofá, observando a cena. A luz indireta das luminárias, o brilho das velas no bolo, as cores vibrantes dos balões. Era um cenário de conto de fadas. O cheiro de bolo fresco, de salgadinhos fritos, de perfume das pessoas. Tudo se misturava em uma fragrância inebriante de felicidade. Eu estava vivendo o ápice de tudo que eu sempre sonhei. Aquela sensação de ser vista, valorizada e amada, que eu já sentia no dia a dia, era amplificada 1000 vezes naquela noite. Eu me levantei novamente, impulsionada pela energia do ambiente. Andei de um lado para o outro, abraçando mais pessoas, ouvindo histórias engraçadas, compartilhando risadas. Cada rosto que eu via me lembrava de uma memória boa, de um laço de afeto. Eu me sentia a pessoa mais rica do mundo, não em dinheiro, mas em amor. Vi Marcos de novo, agora perto da cozinha, conversando com o meu pai e o meu tio. O jeito que ele gesticulava, a paixão na voz dele quando ele falava sobre algum projeto, eu me perdi um pouco observando-o. Como eu tive tanta sorte, como a vida tinha sido tão generosa comigo. Ele era o meu porto seguro, a minha rocha, a pessoa que me fazia acreditar que o amor verdadeiro existia e que ele estava bem ali, na nossa casa, na nossa vida. A festa continuou, vibrante, cheia de vida. Eu dancei um pouco, ri alto, cantei junto com a música que eu adorava. Eu não sentia o peso de quase 40 anos, mas a leveza de uma criança que acabara de ganhar o presente mais esperado de sua vida. Eu estava em êxtase. O tipo de êxtase que faz o corpo formigar, o coração disparar e a alma sorrir de um jeito que nunca antes sorriu. À medida que a noite avançava, a alegria não diminuía, só se transformava. Os abraços se tornavam mais longos, as conversas mais profundas. Eu me peguei pensando em como era maravilhoso ter amigos que eram como família, e uma família que era como um abraço constante. Eu tinha tudo o que importava. Aquele era o meu lugar no mundo. Em um dado momento, Marcos me puxou para um canto mais tranquilo, perto da janela. A gente se abraçou de novo, sem pressa. Ele beijou minha testa, meus lábios, meu nariz. "Você gostou mesmo?" Ele perguntou, a voz rouca, os olhos brilhando. E eu o olhei, com o coração pulando de gratidão. Gostar? Marcos, eu amei. Foi a coisa mais linda que alguém já fez por mim. Você é incrível. Você é meu tudo. E ele sorriu. Aquele sorriso que derretia meu coração. Você merece. Eu faria qualquer coisa para te ver feliz assim. E eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser. Naquele momento, eu tinha certeza absoluta de que nossa vida era um sonho. E que esse sonho era real e palpável. Eu não conseguia imaginar um cenário onde aquela felicidade pudesse ser tirada de mim. Agradeci a ele 1000 vezes, em sussurros, em olhares, em beijos. A festa era um turbilhão de felicidade. Uma bolha de alegria que me envolvia por completo. Eu observava cada rosto, cada risada, cada gesto de carinho, e gravava tudo na memória.
Eu queria me lembrar daquele dia, daquele exato sentimento de plenitude, para sempre. Era o dia em que eu me sentia a mulher mais amada e abençoada da terra. Os balões coloridos eram como testemunhas silenciosas da minha felicidade, flutuando leves e alegres. O brinde coletivo era o selo daquele amor que me cercava. E a frase, a melhor surpresa da minha vida, era mais do que uma frase. Era a pura verdade. Minha vida estava completa. Eu estava completa. Nunca pensei que algo pudesse abalar aquela sensação de paz e amor incondicional que eu sentia. Nunca. Era impossível, certo? Com tudo isso, com todo esse amor, essa dedicação, era inconcebível. Meu mundo era perfeito, e eu estava pronta para seguir nele, com meu amor ao lado, para sempre. Segmento 3. A festa continuava. Uma sinfonia de alegria, exatamente como eu tinha descrito. Uma bolha, um turbilhão de felicidade. Eu estava no centro desse turbilhão, girando e sorrindo, com meu coração mais leve do que as bolhas de champanhe no copo de Marcos. Ele, meu Marcos, meu herói, estava ali ao meu lado, e eu não conseguia parar de pensar na sorte que eu tinha. Mas, sabe, quando a gente está muito, muito feliz, quase em êxtase, qualquer pequena coisa fora do lugar, qualquer nota desafinada na sinfonia, por menor que seja, acaba se destacando. É como uma mancha minúscula numa tela perfeita. No começo, a gente tenta ignorar. A gente pensa que é coisa da nossa cabeça, um cansaço, talvez. Eu estava conversando com a tia Selma, que falava sem parar sobre a receita de bolo de fubá da avó dela, quando meus olhos pousaram em Marcos. Ele estava perto da mesa de doces, rindo de algo que a Luísa tinha acabado de dizer. A Luísa, minha prima querida. Eu a amava como uma irmã. Ela sempre foi minha confidente, a pessoa que me dava os conselhos mais malucos e as risadas mais gostosas. Aquele riso dela era contagiante, a gente ria junto até a barriga doer. Mas naquele momento, o riso da Luísa, um riso exagerado, reverberou de um jeito que me pareceu diferente. Um pouco alto demais, talvez. Ou era o Marcos que estava rindo de um jeito um pouco diferente também? Não sei. Foi uma fração de segundo, mas uma pontadinha de algo que eu não soube identificar me beliscou o peito. Eu desviei o olhar. Forcei um sorriso para a tia Selma, concordando com a receita do bolo. É o nervosismo da festa, Diana. Pensei. Você está sensível demais. Pouco depois, fui buscar um pouco de água. A garganta estava seca de tanto rir e conversar. Marcos estava conversando com o João, um amigo nosso de longa data, e a Luísa estava ali perto, pegando uma torta. Ela se virou para Marcos, falou alguma coisa baixinho, e ele se inclinou para ouvir. Um sussurro. Nada demais, eu sei. As pessoas sussurram em festas, mas a maneira como os olhos dele se encontraram depois, rápidos, intensos, foi o que me chamou a atenção. Era como se tivessem compartilhado um segredo bobo, uma piada interna. E eles compartilhavam muitas piadas internas, claro. Eram amigos de infância quase. A Luísa sempre esteve presente na nossa vida. Mas ali, naquele segundo, algo me disse que não era só uma piada. Ou era a minha cabeça de mulher quase quarentona, querendo achar problema onde não tinha? Eu me repreendi mentalmente. Para com isso, Diana. É seu aniversário, sua festa. Relaxe. Eu peguei minha água e me afastei um pouco, tentando me misturar à multidão, absorver a energia boa e afastar aqueles pensamentos bobos. Dancei um pouco mais, me forcei a rir mais alto, a cantar. Mas era como se uma pequena mosca estivesse zumbindo no meu ouvido, um ruído quase imperceptível, mas que me impedia de relaxar completamente. Meus olhos, sem querer, procuravam Marcos. E quando eu o encontrava, quase sempre a Luísa estava por perto. Ou estava rindo com ele, ou falando algo que o fazia sorrir. De novo. E o riso dela de novo. Aquele riso que antes me parecia tão genuíno, agora soava um pouco forçado. Como se ela quisesse chamar a atenção dele, sabe? Ou como se quisesse ser ouvida por ele de uma forma que só ele importava. Houve um momento em que Marcos foi para a cozinha pegar mais gelo. A Luísa foi junto. De novo. Nada demais. Eles são amigos. Eu não sou ciumenta. Nunca fui.
mas a forma como ela o seguiu, como se fosse um apêndice, me incomodou um pouco. Eu a vi voltando alguns minutos depois, sorrindo. E Marcos veio logo atrás, com o balde de gelo, e o olhar dele encontrou o dela de novo. Foi só um lampejo, um toque rápido na mão, como se ele estivesse passando por ela. Um gesto que parecia insignificante. Mas para mim, que estava observando, mesmo que de relance, pareceu mais do que um toque casual. Um toque rápido, mas que demorou um microsegundo a mais. Um carinho que não era de amigo. E o meu estômago embrulhou. Que bobagem! Eu me repreendi de novo. É seu melhor amigo, Diana, e sua prima. Você está inventando coisas. Apesar da minha tentativa desesperada de me convencer de que tudo estava bem, aquela sensação de inquietude sutil não me abandonava. Ela se aninhou no canto da minha mente, como uma pequena pedra no sapato que você tenta ignorar, mas que continua a incomodar. Eu olhava para Marcos e ele parecia tão feliz, tão meu. Olhava para a Luísa e ela parecia tão à vontade, tão parte de tudo. Era isso. Eles eram família, eram amigos. Era uma festa de aniversário. As pessoas ficam mais efusivas em festas. É o álcool, a música, a alegria contagiante. Era isso. Tinha que ser isso. Eu forcei um sorriso ainda maior. Tentei focar nas outras conversas, nas risadas que vinham de todos os lados. O Paulo e a Marina estavam discutindo sobre um filme. A Duda estava mostrando fotos do bebê no celular. O clima era de celebração pura. Mas meus olhos teimavam em voltar para os dois. Eu os vi cochichando de novo, na hora de cortar o bolo. Luísa estava ao lado de Marcos, não do meu lado. E eu estava um pouco mais para trás, cumprimentando os convidados que chegavam mais tarde. Eles riam baixinho, e Marcos virou a cabeça para o lado para que só ela ouvisse o que ele dizia. E ela riu de novo, aquele riso abafado, quase cúmplice. E de repente, ele olhou para mim. E o sorriso dele se alargou, como se ele tivesse acabado de lembrar que eu existia, ou que eu estava ali. E eu sorri de volta, um sorriso automático, enquanto a pontada no meu peito se tornava um pouco mais persistente. Eu me aproximei para cortar o bolo. Marcos colocou o braço em volta da minha cintura, beijou meu ombro. "Está feliz, meu amor?" Ele sussurrou. E eu acenei, um nó na garganta. Claro que estava feliz. Estava no meu aniversário, cercada de pessoas que eu amava, com o homem da minha vida ao meu lado. Mas por que então aquela sombra gelada teimava em se instalar no meu coração? Por que a imagem dos olhares, dos sussurros, do toque rápido, não saía da minha cabeça? Eu tentei me convencer que era paranoia, coisa de mulher, ciúme bobo que nunca me pertenceu. Deve ser o nervosismo da festa. Eu repetia para mim mesma, quase como um mantra. Ou talvez eu tenha bebido um pouco mais do que devia. Sim, devia ser isso. Eu não estava acostumada a beber muito. A felicidade excessiva, o cansaço, a bebida. Tudo se misturava para criar uma sensação estranha. Ainda assim, eu sentia um estranhamento. Era como se a melodia perfeita da festa tivesse um ruído de fundo que só eu conseguia ouvir. Um ruído muito sutil, quase um zumbido, que atrapalhava a harmonia. Eu não queria pensar no que aquilo poderia significar. Eu não podia pensar no que aquilo poderia significar. Meu mundo era perfeito. Marcos me amava. Luísa era minha família. Não havia espaço para desconfiança, para sombras, para mistérios. Era tudo imaginação. Era tudo coisa da minha cabeça. Eu estava cansada. Eu estava feliz demais. Era só isso. Mas a pequena pedra no sapato não parava de incomodar. Ela apenas mudava de lugar, um pouco mais para a esquerda, depois para a direita. Mas a sensação estava lá. A alegria era tão grande, tão avassaladora, que eu não queria estragar aquilo. Não por uma pequena bobagem. Não por uma paranoia. Eu não queria quebrar a bolha de felicidade que me envolvia. Mas em algum lugar muito fundo, eu sabia que a rachadura, por menor que fosse, já estava ali, invisível aos olhos de todos. Mas eu a sentia. Eu a sentia no meu peito, um leve tremor, um pressentimento de que algo não estava completamente certo. E por mais que eu tentasse, por mais que eu sorrisse e dançasse, eu não conseguia me livrar daquele incômodo. Era como uma premonição sussurrada.
Uma premonição de que a perfeição que eu acreditava viver era, na verdade, muito mais frágil do que eu jamais poderia imaginar. Aquela pontada virou uma leve dor de cabeça, que eu atribuía ao som alto, mas que, no fundo, eu sabia que vinha de um lugar mais profundo, de uma intuição que eu estava desesperadamente tentando silenciar. Eu queria voltar para a minha bolha de felicidade, mas ela já tinha sido levemente perfurada. Apenas levemente, mas o suficiente para que o ar, devagar, começasse a escapar. E eu sentia o ar frio entrando, mesmo sem saber de onde vinha. Eu estava ali, a faca de bolo na mão, o riso forçado nos lábios, apontada no peito tentando ser ignorada. Marcos ainda me abraçava, seu queixo apoiado no meu ombro. O calor do seu corpo, antes tão reconfortante, agora parecia distante, quase estranho. Eu ia cortar a primeira fatia, aquela que seria o símbolo da minha perfeita felicidade, o ápice da celebração que ele, meu marido, tinha planejado com tanto carinho. Pelo menos era o que eu acreditava. O cheiro adocicado do bolo misturado ao perfume dos lírios na mesa, a melodia suave que antes parecia embalar meus sonhos, agora soava como um ruído distante, abafado pela confusão crescente na minha mente. A minha intuição, aquela que eu vinha ignorando com todas as minhas forças, estava começando a gritar. Foi nesse exato momento. Luísa estava logo ali, ao lado da mesa, oferecendo um prato vazio para a primeira fatia do bolo. Nossos olhos se cruzaram brevemente, e eu tentei dar-lhe um sorriso. O dela, no entanto, não alcançou os olhos. Era um sorriso diferente. Um sorriso de quem guardava um segredo, um sorriso que eu, ingênua que era, devia ter percebido antes. Mas estava cega, ou talvez apenas teimosa demais para ver a verdade que estava bem na minha frente. Marcos moveu a cabeça um pouco, apenas o suficiente para que seus olhos encontrassem os de Luísa. Foi um piscar de olhos, rápido demais para a maioria, um microgesto que qualquer um poderia ignorar. Mas para mim, que estava ali, no centro daquela bolha de mentiras prestes a explodir, foi como um raio que cruzou o céu limpo. Um olhar que durou milésimos de segundo, mas que carregava uma intimidade, uma cumplicidade que eu nunca tinha visto. Não entre eles. Não deveria existir. Meu corpo inteiro se arrepiou. Um calafrio subiu pela minha espinha. Minha mente gritou um silencioso "não", mas o som não saiu da minha garganta. E então, ela fez. Luísa, com os olhos ainda fixos nos de Marcos, um sorriso que eu agora via como triunfante, quase perverso, não de alegria genuína por mim, sussurrou. Foi tão baixo que no meio da barulheira da festa, dos risos e da música ambiente, era quase impossível de ouvir. Quase. Mas não para mim. Meus ouvidos estavam estranhamente aguçados, captando cada mínima vibração, cada sopro de ar. Ela disse, "Meu porto seguro." Aquelas 3 palavras. 3 palavras que, para mim, para nós, eram um pacto, uma promessa sagrada. Meu porto seguro. Marcos sempre me dizia isso. Não era apenas uma frase bonita. Era a forma dele de me dizer que eu era o lar dele, o refúgio, o lugar onde ele se sentia completo e seguro. Era o que ele sussurrava no meu ouvido nas manhãs de domingo, com a cabeça no meu peito, quando o mundo lá fora parecia ameaçador. Era o que ele dizia depois de um dia difícil no trabalho, quando me abraçava e sentia o peso do mundo escorrer. Era a forma dele de me agradecer por existir, por ser a base sólida em que ele se apoiava. Meu porto seguro. Era nossa frase, nosso segredo. Uma das poucas coisas que nos pertencia, só a nós 2, que ninguém mais no mundo poderia entender em sua profundidade. O ar sumiu dos meus pulmões. O bolo, a faca, a música, os rostos sorridentes ao meu redor, tudo desapareceu. Ou melhor, se tornou um borrão de cores e sons distantes, como se eu tivesse mergulhado subitamente sob a água. Meu corpo inteiro congelou, paralisado, como se uma força invisível tivesse me prendido no lugar. Uma boneca de porcelana prestes a se estilhaçar. Eu não conseguia respirar, e a dor no peito se intensificou. Um aperto brutal, cruel. Não conseguia me mover. A única coisa que existia era o eco daquelas palavras na minha cabeça, repetindo-se sem parar, em um loop infernal.
uma tortura sem fim. Meu porto seguro, meu porto seguro, meu porto seguro. Eu olhei para Marcos, que ainda estava com o braço em volta da minha cintura, um sorriso fácil e real no rosto. Ele não tinha ouvido o sussurro de Luísa, ou fingia não ter ouvido. Seus olhos estavam em mim de novo, mas era um olhar vazio, um olhar de quem estava performando um papel, de quem estava atuando na maior farsa da minha vida. Aquele não era o olhar que ele tinha momentos antes com Luísa. Aquele brilho, aquela entrega momentânea. Aquele não era o olhar de quem me via como seu porto seguro. Não, aquele olhar era de um estranho. Minha cabeça girava, mas não era o cansaço nem a bebida. Era o choque puro e avassalador. Uma incredulidade tão profunda que doía fisicamente, como se cada fibra do meu ser estivesse sendo esticada até o limite da ruptura. Eu senti um frio que não vinha do ar-condicionado, nem da noite que avançava, mas de dentro. Um frio que gelava minhas veias, que paralisava meu coração, que me fazia tremer por dentro, embora meu corpo por fora parecesse imóvel. Eu queria gritar, queria vombar. Queria correr para o mais longe possível dali, para longe daquelas mentiras, daquela festa, daquele homem que eu achava que conhecia, e daquela mulher que eu amava como irmã, como se fosse parte do meu próprio sangue. Mas eu não podia. Minhas pernas pareciam presas ao chão. Meu corpo era uma estátua de sal, rígido e inquebrável. Eu só conseguia piscar, tentando desesperadamente processar o que tinha acabado de acontecer. O que meus olhos tinham visto, o que meus ouvidos tinham captado. Meu porto seguro. Luísa. Marcos. O olhar. O sussurro. A sequência de acontecimentos se repetiu em câmera lenta na minha mente. Cada detalhe gravado a fogo na minha memória. E então, como um estalo terrível, tudo se encaixou. Aqueles pequenos deslizes que eu tinha tentado racionalizar, as desculpas esfarrapadas, os olhares prolongados entre eles, os sussurros que pareciam inocentes, o toque rápido que eu atribuía a uma amizade excessiva, tudo fazia sentido agora. E o sentido era uma lâmina afiada que perfurava cada pedaço da minha alma, rasgando a realidade que eu havia construído com tanto esmero. Era como se a melodia perfeita da festa, que antes embalava meus sonhos, tivesse sido abruptamente substituída por uma nota estridente e dissonante. Um som de vidro quebrando, um som que só eu conseguia ouvir. Um alarme. Um grito de horror que ressoava apenas dentro da minha mente, enquanto o mundo ao meu redor continuava a rir e a celebrar. Eu não estava paranoica. Eu não tinha bebido demais. Eu não estava cansada. Eu estava certa. A rachadura na bolha de felicidade não era pequena. Ela era imensa. E o ar não estava apenas escapando. Ele estava sendo sugado para fora de forma violenta, levando consigo toda a minha realidade, todo o meu mundo de certezas e seguranças. Meus olhos se moveram entre Marcos e Luísa, tentando encontrar algum sinal de que eu havia me enganado, de que era tudo um mal-entendido terrível. Mas eles não notaram minha mudança. Continuavam a sorrir para os convidados, imersos em sua própria farsa, perfeitamente sincronizados em sua mentira. E eu estava ali, no meio deles, uma peça de mobília, uma tola que havia sido enganada por anos. Anos. Quanto tempo? Desde quando o meu porto seguro não era mais só meu? Desde quando ele o compartilhava com a minha própria prima, a quem eu confiava minha vida? A dor no meu peito, aquela pontada que eu havia sentido antes, agora se transformou em uma facada. Uma dor aguda e constante, que me roubava o fôlego, que parecia esmagar meus ossos. Eu senti o pânico começar a rastejar, gelado, das pontas dos meus pés até o topo da minha cabeça, como uma criatura que me envolvia lentamente, sufocando-me. Era um terror silencioso, invisível para todos, exceto para mim, que parecia estar presa em um pesadelo acordado. Eu tinha que agir. Tinha que sair dali. Mas eu não conseguia. Meus músculos estavam em choque. Eu tentava formular uma palavra, um protesto, uma pergunta, mas minha boca não obedecia. Minha voz havia sumido, aprisionada na minha garganta. Era como um pesadelo onde você tenta correr, mas suas pernas não se movem, onde você tenta gritar, mas nenhum som sai. O sorriso no rosto de Marcos me parecia grotesco agora, uma máscara repugnante.
o amor nos olhos de Luísa quando ela olhava para ele, a cumplicidade que eu tinha visto por um segundo. Tudo era uma abominação, um show de horrores que se desenrolava na minha própria sala de estar. Aquela festa que era para ser a celebração da minha vida, da minha união, virou o palco da minha aniquilação, da minha desintegração. Eu me sentia transparente, uma fantasma, mas ao mesmo tempo pesada, como se todo o peso daquela traição tivesse caído sobre meus ombros. Uma pedra no fundo de um oceano de mentiras. Aquelas palavras, meu porto seguro, eram a chave que tinha destrancado uma porta que eu nem sabia que existia. Uma porta para um abismo de mentiras e traições que se estendia por anos. Eu não conseguia mais ouvir a música. Eu só ouvia o meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Um som que acompanhava o meu coração batendo descontroladamente, em um ritmo de tambor tribal, prenunciando a catástrofe. Meu mundo desabou em segundos. Um castelo de areia que se dissolveu na água salgada daquela mentira, deixando apenas destroços. Eu queria chorar, mas meus olhos estavam secos, arregalados, fixos em nada e em tudo, absorvendo cada detalhe da cena surreal. Eu via as pessoas rindo, conversando, comendo. Eles eram sombras, figuras distorcidas em um quadro surrealista, alheias à tragédia que se desenrolava a centímetros de distância. A minha realidade, o chão sob os meus pés, simplesmente deixou de existir. Eu estava flutuando em um vazio gelado, com o coração partido em 1000 pedaços, antes mesmo que eu tivesse a chance de entender completamente o que havia acontecido. O choque era tão grande que a dor vinha em ondas, misturada com uma náusea insuportável, um desejo de vomitar toda aquela amargura que subia pela minha garganta. Eu só queria que tudo parasse, que aquela noite acabasse, que eu acordasse de um pesadelo terrível. Mas eu sabia, com uma certeza terrível e fria, uma certeza que cortava mais fundo que qualquer faca, que aquilo não era um pesadelo, era a minha vida, e ela tinha acabado de se tornar a maior, mais cruel e mais devastadora mentira. Aquelas palavras ainda ecoavam. Meu porto seguro. Não, não ecoavam. Elas se batiam nas paredes do meu crânio, rebatendo, repetindo sem parar, como um martelo batendo em um gongo enferrujado. Eu me sentia estúpida, burra. Como eu não tinha visto? Como eu pude ser tão cega? O ar na sala parecia ter ficado denso, pesado, difícil de respirar. Cada pessoa ali, cada rosto sorrindo, parecia um cúmplice mudo daquela farsa. Eu olhava para eles e via máscaras, sorrisos falsos, como se todos soubessem, menos eu. Essa era a pior parte, a humilhação. A ideia de que eu era a única palhaça, a boneca de ventríloco deles. De repente, tudo começou a fazer sentido. Um sentido horrível, doentio, que virava meu estômago do avesso. As viagens de negócios de Marcos que se estendiam por mais dias do que o previsto, sempre com uma desculpa vaga sobre problemas inesperados na negociação. Eu, tão ingênua, sempre o esperando com o coração apertado de saudade, preparando sua comida favorita. Quantas vezes ele chegava em casa com um cansaço que não era de trabalho, mas de um segredo pesado. Eu até o massageava, me preocupava com ele, enquanto ele talvez estivesse voltando de uma cama que não era a nossa. E os telefonemas. Aqueles telefonemas que ele sempre atendia longe de mim, sussurrando, ou que ele desativava a notificação para que eu não visse. Ele sempre dizia que era trabalho, ou um amigo que estava com problemas. E eu acreditava. Sempre. Porque ele era Marcos, meu marido, meu porto seguro. Que ironia. Havia também os presentes surpresa. Lembrava-me de um colar de pérolas que ele me deu no nosso aniversário de 5 anos. Ele disse que tinha encontrado em uma joalheria antiga, algo único. Mas agora eu me lembrava de Luísa, usando um brinco de pérola quase idêntico em uma ocasião. Eu havia elogiado, e ela riu, dizendo que era uma pechincha de uma lojinha de antiguidades que ela amava. Seria a mesma loja? Seria o mesmo presente? Talvez comprados juntos? Ou um para ela e outro para mim? Para ele não se sentir culpado? O colar parecia apertar meu pescoço, embora não estivesse usando. Uma pressão invisível, asfixiante. E as desculpas. Ah, as desculpas.
Quantas vezes Luísa precisou de Marcos para alguma coisa? O carro dela quebrou. O computador dela deu problema. Ela precisava de ajuda com a mudança de um móvel, uma consulta médica que ela não queria ir sozinha. Sempre eram situações que exigiam a presença dele. E ele ia, prestativo, sempre tão bondoso. E eu, tão grata por ter um marido tão atencioso, tão disponível para a minha prima. Eu até o encorajava a ir, dizendo o quanto ela precisava dele. Eu me sentia como uma idiota completa. Uma peça no jogo deles. A música da festa, que antes parecia leve e alegre, agora era um barulho ensurdecedor, uma cacofonia irritante de risadas e vozes. Era como se a melodia se transformasse em um coro de demônios zombando da minha dor, da minha ingenuidade. As cores vibrantes da decoração pareciam desbotadas, cinzentas, como se a alegria tivesse escorrido delas, deixando apenas uma carcaça vazia. Eu olhava para os balões flutuando no teto e via bolhas de mentiras, cheias de ar vazio, prontas para estourar e revelar o nada. Eu me senti nauseada. Um gosto amargo subiu pela minha garganta. O gosto da traição, do engano, da verdade podre que finalmente se revelava. Minhas mãos estavam suadas, geladas. Eu queria sair correndo, mas meus pés pareciam presos ao chão. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, sufocada. Eu queria vomitar toda aquela amargura, mas não conseguia mover um músculo. Eu era uma estátua de dor, paralisada no meio da minha própria festa de aniversário, no epicentro do meu próprio desastre. O sorriso de Marcos, aquele sorriso que eu amava, que me acalmava, que me fazia sentir segura, agora era uma facada. Era um sorriso de predador, de caçador, que tinha me enganado por tanto tempo. E os olhos de Luísa, que sempre vi com carinho e confiança de irmã, eram agora os olhos de uma cobra, frios, calculistas, cúmplices da destruição da minha vida. Eu queria arrancá-los de seus rostos. Queria esganar os dois ali mesmo, no meio de todos, para que o mundo soubesse o que eles haviam feito. Mas eu não podia. A minha paralisia era mais forte que a minha raiva. Cada memória feliz com Marcos, cada risada, cada abraço, cada beijo, cada eu te amo, tudo se retorcia, se transformava em uma mentira monstruosa. O café da manhã na cama, os passeios de fim de semana, as noites de filmes no sofá. Eu revia cada cena na minha cabeça, mas agora com uma lente distorcida. Ele estava me beijando enquanto pensava nela. Ele estava me abraçando enquanto imaginava os braços dela. A nossa cama, o nosso lar, a nossa vida, tudo estava contaminado. Tudo estava sujo. Eu me sentia suja também, por ter vivido em tamanha ilusão. A traição não era apenas um ato de infidelidade. Era a destruição da minha realidade. A aniquilação de tudo que eu acreditava ser verdade sobre mim, sobre Marcos, sobre a Luísa, sobre a nossa família. Era como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés e me jogado em um abismo sem fundo, enquanto eu acreditava que estava pisando em terra firme. Eu não tinha para onde ir, quem procurar. Eles eram as minhas pessoas, meu porto seguro, e agora eram os meus algozes. O pânico crescia, transformando-se em uma fera selvagem dentro do meu peito, arranhando minhas costelas, tentando escapar. Minha respiração ficou superficial. Meus pulmões se recusavam a se encher. Era um pânico gelado, que começava nos meus pés e subia, uma onda que me engolia, me deixando sem ar, sem chão, sem nada. E por trás do pânico, uma raiva silenciosa e fria começava a borbulhar. Uma raiva que eu não sabia que era capaz de sentir. Uma raiva que me queimava por dentro, prometendo que essa dor não ficaria impune. Mas agora, o que dominava era o desespero. Um desespero mudo, que me fazia desejar a morte, o fim daquele pesadelo acordado. Eu só queria sumir, me desintegrar no ar, desaparecer daquele palco de horrores que era a minha sala de estar. Olhei para Luísa e Marcos, que conversavam animadamente com um grupo de amigos, alheios ao meu tormento. Eles riam, se tocavam de leve, a cumplicidade escancarada para quem quisesse ver. E eu, a única idiota que não tinha visto. A dor de não ter percebido antes era quase tão grande quanto a dor da traição em si. Eu me revirava por dentro,
lembrando de todas as vezes que defendi Marcos para alguém, todas as vezes que eu disse o quanto confiava nele, todas as vezes que eu elogiava Luísa. Cada palavra minha, um prego no meu próprio caixão. Cada memória se tornou uma mentira. Não havia um único momento na nossa história que não estivesse agora manchado, corrompido, maculado por essa verdade asquerosa. Era como se tivessem reescrito meu passado sem o meu consentimento, transformando cada capítulo feliz em uma farsa cruel. Eu não tinha mais um passado para me apoiar. Não tinha mais um presente para viver. A minha vida se desfez nas minhas mãos, como areia entre os dedos. E eu estava ali, no meio da minha festa, completamente sozinha, mesmo rodeada por pessoas que eu achava que me amavam. O vazio era um buraco negro que me sugava para dentro de mim mesma. Eu me movi, não sei como. Meus pés estavam pesados, como se chumbo tivesse sido derramado nas minhas veias. A sala estava cheia, mas eu me sentia em um vácuo. Cada passo era um esforço monumental, como se eu estivesse lutando contra uma correnteza invisível, apenas para me arrastar para longe daquele epicentro de falsidade. Eu queria um canto, qualquer canto, onde eu pudesse me desintegrar em paz, sem ser observada, sem que eles vissem o estrago que tinham feito. Consegui chegar perto da parede, escorreguei pela superfície fria, até o chão, me encolhendo atrás de um arranjo de flores tão imenso que por um segundo eu desejei ser uma daquelas pétalas, fina e sem vida, apenas esperando para murchar. Minhas pernas dobraram, meu corpo se recusou a sustentar o peso daquela revelação. Sentei-me no chão, a saia do meu vestido amassando sob mim, o tecido que antes me parecia leve e festivo agora me sufocando, me prendendo. As risadas, as músicas, o tilintar dos copos, tudo se tornou um eco distante, um som oco e vazio, como se estivesse ouvindo tudo através de uma parede grossa, em um mundo diferente do meu. Eles continuavam lá, na pista de dança improvisada, no balcão da cozinha, na varanda. Minha vida estava se desfazendo, e o mundo seguia girando, alheio, indiferente. Minhas mãos estavam trêmulas. Olhei para elas. A aliança ainda brilhava no meu dedo, um símbolo de uma promessa que não existia, de um futuro que nunca seria. Era um anel de mentiras, de engano, um grilhão invisível que me prendia a uma farsa. Eu queria arrancá-la, jogá-la para longe, mas meus dedos não obedeciam. Estavam dormentes, frios. O mundo inteiro parecia ter perdido a cor. As luzes da festa, que antes me pareciam tão quentes e acolhedoras, agora eram frias, ofuscantes, cruéis. Elas expunham cada detalhe da minha dor, da minha vulnerabilidade, como holofotes em um palco onde eu era a única atriz que não sabia sua parte. Eu não conseguia chorar. As lágrimas estavam presas, um nó na minha garganta, um peso no meu peito. Eu só sentia um vazio, um vácuo imenso onde antes havia um coração que amava, que confiava. Era como se tivessem arrancado tudo de mim, deixando apenas uma carcaça vazia, oca. Meu peito doía, não uma dor física, mas uma dor da alma, uma dor de ter sido rasgada de dentro para fora, fibra por fibra, pedaço por pedaço. Eu sentia falta de mim mesma, da Diana que eu era há apenas uma hora, da Diana ingênua que acreditava em contos de fadas, na lealdade inabalável do amor. Essa Diana estava morta, assassinada por eles, no meu próprio aniversário. Eu levantei a cabeça lentamente, procurando por eles no meio da multidão. Meus olhos varreram o ambiente, buscando os rostos que agora me eram estranhos, inimigos disfarçados. Vi Marcos. Ele estava rindo de novo, a cabeça jogada para trás, o mesmo riso que eu amava, o mesmo riso que me enganou por anos. Ele estava conversando com um amigo, gesticulando, a imagem da despreocupação. E então, vi Luísa. Ela estava ao lado dele, não colada, mas próxima o suficiente para que a proximidade parecesse natural para os outros. Ela tocou o braço dele, um gesto pequeno, imperceptível para quem não soubesse o que eu sabia. Mas para mim, era um punhal no meu coração. Um lembrete constante daquela senha, daquela intimidade roubada. Meus olhos se encontraram com os de Marcos por um segundo. Aquele sorriso dele.
O sorriso que era a máscara mais cruel. Não havia culpa nos seus olhos. Não havia arrependimento. Havia apenas uma leve curiosidade por me ver ali, sentada no chão, em um canto. Ele não sabia. Não sabia que eu sabia. Aquele olhar dele me dizia que ele ainda estava na sua bolha de mentiras, seguro na sua farsa. E eu, por um momento, me senti tentada a continuar ali, no meu canto escuro, observando o teatro, deixando-os viver suas vidas, enquanto a minha desabava em silêncio. Mas a raiva, aquela chama fria que havia borbulhado antes, começava a aquecer de novo, queimando as bordas do meu desespero. Eu o encarei, sem piscar, sem expressar nada. Era um olhar que eu esperava que o queimasse, que o atravessasse, que o fizesse sentir 1/1000º da dor que ele tinha me causado. Mas ele apenas acenou. Um aceno casual, como se eu fosse apenas mais uma convidada cansada da festa, talvez com um pouco de dor de cabeça. A inocência dele era a facada final. A maneira como ele podia fingir tão bem, como ele podia me olhar nos olhos depois de tudo. Era doentio. Minha prima, Luísa, se virou para pegar um copo de champanhe. Ela não me viu, ou fingiu não ver. O cabelo loiro dela, o mesmo cabelo que eu elogiava, que eu dizia que era lindo, agora parecia um halo de falsidade. Senti o reflexo da minha própria dor no copo de champanhe que estava vazio no chão, ao meu lado. A imagem era distorcida, meu rosto inchado, meus olhos vazios. Parecia que não era eu. Era uma estranha, uma casca. O som das risadas dos outros. Eles continuavam ali, felizes, alheios ao meu inferno pessoal. Parabéns, Diana! A voz de alguém perto de mim me sobressaltou. Eu forcei um sorriso que eu sabia que não alcançava meus olhos. Era uma máscara, a minha própria máscara agora, para esconder o abismo que se abrira dentro de mim. Era exaustivo. Minha mandíbula doía de tanto tentar manter a expressão neutra, de não deixar que cada músculo do meu rosto gritasse a verdade. Eu observava Marcos e Luísa. A distância entre eles parecia diminuir a cada minuto que passava. Eles sussurravam, riam, trocavam olhares. Aqueles olhares que eu agora via, aqueles toques que eu agora interpretava. Era um código, uma dança de cumplicidade que eu tinha sido cega demais para decifrar. E saber que eles faziam isso na minha própria casa, na minha própria festa, sob o meu próprio teto, na frente dos meus amigos e da minha família, era um nível de audácia, de crueldade, que eu não conseguia conceber. Como eles podiam ser tão vis, tão desumanos? Eles não tinham uma gota de consciência? O luto me invadiu. Não o luto pela morte de alguém, mas o luto pela morte de uma vida inteira. A vida que eu pensei que tinha. Os anos de amor, de confiança, de sonhos compartilhados. Tudo virou cinzas em questão de minutos. Eu me sentia como uma viúva, mas sem um corpo para chorar. Apenas as ruínas de um castelo que foi construído sobre areia movediça. A dor era dilacerante. Um corte profundo que ia da minha garganta até o meu estômago. Eu me abraçava, tentando conter as partes de mim que pareciam se estilhaçar e flutuar para longe. As luzes da festa, antes brilhantes e vibrantes, começaram a parecer fracas, desbotadas. O brilho dos balões diminuiu. As cores perderam a intensidade. Ou talvez fosse apenas a minha percepção, a escuridão dentro de mim engolindo toda a luz externa. Eu não sentia mais a alegria do meu aniversário, a felicidade da surpresa. Sentia apenas um frio gelado, uma desolação profunda. Era como se a festa tivesse virado um velório para a minha própria alma. E eu era a única a saber que o corpo jazia ali, em pedaços, no chão, sob o arranjo de flores. Minha cabeça girava. Eu precisava de ar, mas o ar na sala parecia rarefeito, pesado, contaminado com a mentira. Eu fechei os olhos. Quando os abri novamente, vi Marcos e Luísa rindo juntos. Ele com a mão na parte inferior das costas dela. Um gesto que era quase imperceptível, quase paternal para os outros. Mas para mim, era a confirmação mais brutal. O sorriso dele era a máscara mais cruel, sim. Mas o meu próprio sorriso, o que eu tinha forçado para os convidados, aquele também era uma máscara. Uma máscara de vulnerabilidade, de negação,
de uma esperança vazia de que, talvez, tudo fosse um pesadelo e eu acordaria. Mas eu estava acordada. E era real. Dolorosamente real. Eu respirei fundo, ou tentei. O ar não entrava direito. Meu corpo tremia imperceptivelmente. Cada risada que eu ouvia, cada abraço trocado, era uma punhalada. Eu estava em uma ilha de desespero, cercada por um oceano de falsa alegria. O vazio era tão grande que eu sentia que podia me afogar nele, desaparecer sem deixar rastros. A única coisa que me mantinha ali, minimamente conectada, era essa raiva fria, essa promessa silenciosa de que aquilo não ficaria assim. Mas por enquanto, a desolação me engolia. Eu olhei para a porta. Sair. A única coisa que eu queria era sair dali, daquela casa, daquela vida. Mas para onde? E como? Eu estava paralisada. Minhas lágrimas ainda não vinham, mas meus olhos ardiam. O luto estava em cada célula do meu corpo, na respiração que não vinha, nos dedos que não se mexiam, no coração que não batia direito. A ilusão tinha se quebrado, e o que sobrou foi só vazio. Um vazio que ecoava, preenchendo cada canto do meu ser. A festa, a minha festa, era o palco perfeito para o meu fim. E eu, a atriz principal, estava ali, sozinha, assistindo a cortina cair sobre a minha vida. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, parada, com o corpo tremendo por dentro, o sorriso grudado e o coração em 1000 pedaços. Era como se o tempo tivesse parado só para mim, enquanto o mundo continuava girando em ritmo de festa. As pessoas continuavam rindo, bebendo, celebrando. E eu ali, no meio do salão, uma estranha na minha própria vida. Eu via Marcos e Luísa, às vezes separados, às vezes próximos demais. E cada olhar, cada risada deles, era uma martelada na minha cabeça, cravando mais fundo a estaca da realidade. Eu não sei como eu aguentei a despedida dos últimos convidados. As frases educadas, os abraços falsos, os agradecimentos pela festa maravilhosa. Eu sorria e assentia, minhas mãos apertadas, a unha machucando a palma. Minha voz saía arranhada, quase inaudível, mas ninguém parecia notar. Eles estavam ocupados demais com a própria euforia, com a magia da noite, sem saber que aquela magia tinha se transformado em veneno para mim. Marcos me abraçava na frente dos outros. Falava algo no meu ouvido. "Você gostou, meu amor?" Que eu só consegui responder com um aceno, um nó na garganta que me impedia de falar qualquer coisa. Era a última encenação da noite. A cortina ainda não tinha caído, mas eu já sentia o cheiro forte da poeira do palco. Luísa veio me abraçar também. Um abraço apertado demais, um beijo na bochecha. "Parabéns, Di. Você merece toda a felicidade do mundo." A voz dela era tão doce, tão falsa. Eu queria gritar, queria empurrar, mas meu corpo estava paralisado. Eu só consegui murmurar "obrigada" e me afastar o mais rápido possível, a pele formigando onde ela tinha me tocado. Aquela mulher, que eu considerei família, uma irmã, tinha me apunhalado pelas costas. E o pior é que ela tinha feito isso com um sorriso, com a cara mais lavada do mundo. A raiva começava a borbulhar, fria e controlada, sob a camada de desespero. Quando a porta se fechou pela última vez, o silêncio caiu sobre a casa como um lençol pesado. Era um silêncio diferente do silêncio da noite. Era um silêncio que gritava. O eco das risadas ainda parecia flutuar no ar, preso entre os balões murchos e os restos de comida na mesa. Os copos vazios, os guardanapos amassados, a decoração linda que agora parecia um monumento a uma mentira. A casa que tinha explodido em alegria há poucas horas, agora era um túmulo para tudo que eu achei que tinha. Marcos veio na minha direção, o sorriso cansado, mas ainda presente. "Ufa! Que festa, hein, meu amor? Você gostou mesmo? Eu me esforcei pra caramba pra te surpreender." Ele esticou a mão pra me abraçar, e eu me encolhi, imperceptivelmente. Eu não queria o toque dele, não queria o cheiro dele, não queria a mentira dele tão perto. "Gostei", eu disse, minha voz um sussurro rouco. "Foi inesquecível."
O sarcasmo não chegou na minha voz, mas estava ali, borbulhando dentro de mim. Ele parecia não notar nada. Ou talvez estivesse acostumado a ignorar. Ele se virou para começar a recolher alguns pratos, agindo como se fosse uma noite normal. O marido atencioso arrumando a casa depois da festa. Aquilo me deu um tipo de náusea. A normalidade forçada era mais repulsiva do que qualquer briga. Eu comecei a andar pela sala, devagar, meus passos quase inaudíveis no carpete. Eu desliguei as luzes uma a uma. Cada interruptor que eu apertava era um pequeno adeus. O brilho dos spots que antes realçava o bolo e os presentes, agora se apagava, mergulhando o ambiente na penumbra. As fitas coloridas pareciam fantasmas na escuridão. Os balões, antes flutuando alegremente, agora pendiam, cansados, quase sem vida. E eu me sentia como eles. Quando cheguei perto da mesa de centro, onde meu copo de champanhe ainda estava pela metade, eu estendi a mão. Minha mão estava tremendo, mas eu não ligava. Eu deslizei a aliança do meu dedo. Ela saiu sem esforço, como se nunca tivesse pertencido ali. O ouro brilhava um pouco na pouca luz, mas para mim parecia cinza. Aquela joia, que simbolizava a promessa mais sagrada, agora era só um pedaço de metal. Eu a segurei na palma da minha mão por um segundo, sentindo o peso frio dela. Depois, com a mesma frieza, eu a coloquei em cima da mesa de centro, ao lado do copo, longe de mim. Uma parte de mim morreu naquele instante. Uma parte que acreditava em contos de fadas e finais felizes. Mas outra parte nasceu, mais forte, mais dura, mais real. Marcos se virou. Diana? O que você está fazendo? A voz dele estava um pouco mais nítida, o tom um pouco de estranhamento. Ele tinha notado. Finalmente. Estou colocando as coisas no lugar, Marcos. Eu disse, minha voz calma, surpreendentemente calma. Minhas lágrimas não vinham, mas o vazio ainda me preenchia. Era uma calmaria estranha. A calmaria que vem depois de uma tempestade devastadora, quando a única coisa que sobrou é a destruição. Eu olhei para ele. Ele não sabia, não podia saber, o terremoto que tinha acontecido dentro de mim. Não daquele jeito. Eu não ia dar a ele o prazer de me ver desabar. Não ali. Não agora. A dor ainda era dilacerante, mas se misturava com uma determinação gélida. Aquilo não ia ficar assim. A reconstrução seria lenta, dolorosa, mas começaria ali, naquela escuridão, naquela casa vazia. A escuridão, por mais assustadora que fosse, agora parecia um refúgio. Nela, eu não precisava forçar um sorriso. Nela, eu podia começar a me juntar de novo, pedaço por pedaço. Eu sabia que a dor ia voltar com força, que as noites seriam longas e cheias de fantasmas. Mas eu também sabia que não podia ficar mais um segundo presa naquela teia de mentiras. Era a hora de respirar um ar diferente, mesmo que ele doesse nos pulmões. Eu me virei, sem dizer mais nada. A dor ia ser a minha companheira por um tempo, mas não a minha dona. Eu não ia ser uma vítima. Eu era Diana, e eu ia me reerguer das cinzas da minha própria vida. Que a escuridão revele um novo amanhecer, eu pensei, e que eu tenha a coragem de encará-lo. Se até o sorriso pode esconder uma dor, imagine o que uma surpresa pode revelar.